Protagonize-se. Quinta-feira é o nosso encontro. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, eu e Daniel, protagonizando mais um episódio dessa conversa gostosa aqui que a gente tenta trazer uma expansão da nossa consciência e da sua e ferramentas para a gente assumir aí o papel de protagonista da nossa história, porque é aquilo que a gente tem que viver, ninguém vai viver por nós. É isso, Daniel? A história é sua, a vida é sua, a responsabilidade é sua, mas também o desfrute é seu, né, Daniel? Perfeito, é isso aí. Nada traz mais paz de espírito no médio e longo prazo do que você se tornar protagonista da sua própria vida, parar de responsabilizar os outros, né? De novo, só é importante dizer, não é culpa, não é que a culpa é sua e nada disso, mas quando você se responsabiliza pelos seus resultados, sem dúvida nenhuma, a coisa tende a trazer mais resultados, mas também fica mais leve, mais tranquilo, né? É uma reflexão, a primeira reflexão que as pessoas já podem fazer. Tudo aquilo que não está acontecendo por algum motivo na sua vida da forma que você gostaria, muitas você pode achar que poxa, eu posso fazer algo diferente para mudar, e outras você pode falar, não, isso não está acontecendo por conta do país, do meu tempo, do meu marido, da minha esposa, do meu chefe, dos meus colaboradores, ou qualquer outra coisa. Isso não é ser protagonista, isso é ser vítima. Então, olha com carinho de novo para isso, sem culpa. Será que eu não posso mesmo eu transformar isso que está acontecendo? E talvez sim. Fica aí um primeiro insight para quem está escutando a gente. E você já viu para o que o protagonista veio essa semana, né? Veio para promover aí a conversa e a discussão sobre paz de espírito. Eu não sei você, mas eu tô aqui, acho que eu vou ficar quietinha hoje, só deixar o Daniel falar, porque é nessa dimensão que nós de fato somos, que nós somos um espírito, né? É ali que está, talvez, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, e como viver isso, como acessar isso, como trazer isso para a realidade, como trazer nesse caos que a gente está vivendo agora, né? A gente sabe que hoje, se a gente comparar o acesso à informação, o acesso a que a gente tem de informação, uma criança de 5 anos hoje tem mais informação do que sábios da antiguidade. Aquelas pessoas nas quais eram tidas como os orientadores de uma comunidade, de um núcleo de pessoas, com as quais as pessoas iam buscar o que eu faço disso, o que eu faço daquilo, conselhos, direção para a vida. Hoje uma criança de 5 anos tem acesso a mais informação. E isso, em desequilíbrio, em forma... tira a paz né? A gente tanta coisa, é tão acelerado, tem dias que a gente está tão cansado mentalmente, exaustivo de tanta coisa assim, que a gente não consegue nem descansar. Eu não sei você, Daniel, mas eu já passei situações que eu tô cansado e não consigo dormir. Sim. Porque a mente tá lá, trabalhando. E o que é isso, né? Daniel vai falar, nos ensinar aí hoje, tratar com a gente nesse sentido de a paz de espírito, a gente percebe e desaparece quando a gente está muito associado à questão do corpo e da alma. O que é esse desequilíbrio, né? A gente fala aqui, vai tratar em outros episódios essa questão desse equilíbrio também, mente, alma e corpo. Então, como é que é? Como que é possível ter paz de espírito e viver uma vida em paz? Bora, Daniel, o microfone é seu, flua e nos ajude a acessar essa paz interior aí. Vamos lá. Na verdade, você já disse tudo. A gente pode encerrar o episódio aqui. Na sua própria fala tem a resposta para tudo, na minha visão. A gente fala muito assim, né? Eu quero viver com paz de espírito. Legal, é isso mesmo. Mas talvez se a gente trocar um pouco e disser assim, eu quero viver a partir do espírito. Porque ou você vive a partir do seu espírito, ou você vive a partir da sua mente. Tá. Né? Me ajuda, né? Você que é mais estudiosa da Bíblia do que eu, não tem uma passagem que ele fala, você não pode ter 2 senhores? Sim. Você tem que ter apenas um. Uhum. Os 2 senhores é a mente e o espírito. Quem você é, a sua essência, né? Então, ou você está vivendo de acordo com a mente, ou de acordo com o espírito. Então, por exemplo, né, você disse,
os sábios, há muitos anos atrás, tinham menos conhecimento do que crianças hoje. Será que não é justamente pelo fato deles terem menos conhecimento, ou seja, mente, um amontoado de informações, que eles eram sábios? Por quê? Eles conseguiram emergir essa inteligência infinita, esse poder universal que vem do espírito, não vem da mente. Sim. E aí vem aquelas ideias incríveis que às vezes ele, se perguntar para ele de novo, ele nem consegue repetir aquilo. Porque é tão perfeito, tão sincrônico, tão ideal com o momento, com a pessoa que estava ali fazendo a pergunta, de repente, que para uma outra pessoa é uma outra resposta. E é por isso que eles tinham... Exatamente. Né? E vem da fonte para aquela, naquele momento, é uma direção específica, não é no atacado, né? Não é para todo mundo, não é todo mundo, porque nós não somos iguais, né? Então... eu cortei você, mas é sensacional. E eu amo saber que nessa dimensão do espírito, nessa relação com o espiritual, seja aquilo que você atribua ao Criador, eu chamo de Deus Pai, né? E tem uma música que eu gosto muito que fala, né? O Criador de todas as coisas. Naquele momento que você chama ele de pai, ele para te ouvir e trazer isso que você precisa, né? Trazer essa inspiração, trazer a direção, o consolo, que traz a paz, porque aqui a gente vai ter os obstáculos, a gente vai ter os problemas, a gente vai ter aquilo que a própria Bíblia chama de aflições. Né? Então, mas nele há o socorro, a direção, a resolução do problema, o entendimento, porque às vezes você vai ter que viver aquela situação e vai ter que compreender aquilo, entender a grandeza daquilo. E aí no próximo episódio, né, a gente vai falar também sobre essa questão da importância disso, de viver isso e sair melhorado, e sair aprimorado. Então, a gente pode afirmar que já está dentro de nós, está aqui tudo que a gente precisa? Com certeza absoluta. É uma questão de buscar conexão, né? Você não precisa criar nada novo, nem encontrar nada novo, é só uma forma de você se conectar com isso, né? E como é que tem que ser sempre a partir do espírito e não da mente? A mente, ela é importante, o conhecimento ele é importante, mas ele é secundário. Primário é essa relação, essa conexão com a sua essência, com Deus, com o Espírito, o que for, né? Algumas pessoas se perguntam, né? Tá, mas eu conheço pessoas extremamente religiosas que conhecem a Bíblia de trás para frente e não vivem com paz de espírito. Uhum. Eu conheço pessoas que são espíritas e leram todas as publicações do Allan Kardec e não vivem com paz de espírito, né? Por que acontece isso? Se tá aí, né, a chave? Porque a conexão que elas têm, eu vou usar a palavra Deus porque ela é bem abrangente, universal, mas a gente tem Sim. todos esses sinônimos, né? Energia, essência, espírito. Muitas pessoas têm uma relação com Deus a partir da mente. Da mente. Então ela fala assim, Deus é isso, eu imagino que Deus é mais ou menos por aí, né? E por mais que a pessoa não diga assim, não, eu não acredito que Deus é uma pessoa, um homem, não, é uma energia superior, ainda assim é com a mente. E, de novo, você não pode servir a dois senhores. Ou você está tendo a sua conexão com Deus a partir do espírito ou a partir da mente. Então, eu não estou dizendo que não é legal você ler a Bíblia, ler as publicações do Allan Kardec para quem preferir, de tudo que vem da sua religião e de outros conhecimentos, outros autores, né? Você vai ler um autor, por exemplo, como Eckhart Tolle, né, do Poder do Agora, você está lendo ele e ele está te ensinando a você parar de se preocupar com aquilo que está escrito ali. Ele está te dando um caminho para você se conectar com o espírito, né? Então já está em você. E é uma coisa que você tem que buscar você com você mesma, você com você mesmo. Difícil alguém te auxiliar com relação a isso. É uma coisa que é uma introspecção mesmo que você vai fazer. Algumas pessoas chegam através de oração, através de meditação, através de viver o agora, o momento presente, né? Porque tenta fazer um exercício, é bem legal esse exercício. Sempre quando você está pensando ou no futuro ou no passado. Se você parar um minuto e tentar pensar no agora, você não consegue. Sim.
Você fala assim, vou pensar no agora. Aí você não pensa, você só fica aqui. Eu fiz agora e já pensei e fui automaticamente para a finalização do protagonismo, mas eu não estou na finalização ainda. Eu estou no episódio, né? É exatamente, sensacional isso. Porque o agora é para isso, né? É para ser desfrutado, para ser vivido. Muito legal. Exato. Então, esses jogos de palavras às vezes atrapalham um pouco a gente. Então, eu quero viver com paz de espírito, tá? Essa é a busca. Comece a buscar, então, essa é a minha sugestão, a viver a partir do espírito. Viva a partir do espírito. E aí a gente está falando sempre de corpo, mente e alma, e eu vou trazer aqui alma como mais um sinônimo de espírito, né? Então, o corpo e mente, o que você vai fazer com o corpo e mente? Você vai tratar eles de uma forma que eles não vão ser obstáculos nessa sua jornada. Eles vão te ajudar. Então, se a gente for pensar pelo corpo, eu gosto muito de linkar o corpo com hábitos. Então, todos os seus hábitos diários vão ser positivos ou negativos. Se eles forem negativos, eles vão sim atrapalhar essa sua jornada para conectar. É muito engraçado isso, né? Você vai se conectar com você mesma. Sim. Mas eu já não estou? Não, a gente se desconectou e foi para a mente. Então, é assim que o corpo vai trabalhar, a partir dos hábitos. Quando a gente fala da mente, você vai trabalhar a partir de crenças, né? Porque crenças, existem crenças positivas, crenças negativas, e a gente tem essa coisa, né, das crenças negativas e tal, mas mesmo as crenças positivas são crenças. Sim. Aquilo que a gente acredita só é verdade porque a gente acredita, não é uma verdade universal, né? Então, eu acredito sim que você tratar crenças positivas te ajuda a ter mais tranquilidade para ter essa conexão finalmente com o espírito, com a alma, com a sua essência, e as coisas ficam fluidas. Você entra numa sincronicidade e tudo é prazeroso, tudo é gostoso, né? Por que para mim, agora nesse exato momento, eu estou trabalhando, você também. Não é uma dádiva isso? Sim. É uma coisa que a gente faria de graça tranquilamente. Sim. Quando você fala da crença positiva, acho sensacional isso. Para mim, isso era muito importante, mudar de positiva, de negativa para positiva, estabelecer nova verdade, nova realidade. Mas eu aprendi aqui no Protagonista que não, né? Que continua sendo a minha mente operando. E aí respondeu várias questões no sentido de que, poxa, eu acredito, e por que não acontece? Por que não é verdade? Por que não se manifesta? Porque é só mais uma crença. Não é ainda, não é a conexão comigo mesma, aquilo não é a verdade para mim. É só mais um dogma, é só mais uma estrutura, é só mais um ponto, uma frase, sei lá o quê, mas é em algo em que eu acredito. Já ajuda, porque eu já estou acreditando positivo ao invés de acreditar no negativo. Mas não é o caminho. Não é viver só de crenças positivas, crenças empoderadoras, né? Que fala, existem as limitantes e aquele outro termo que eles usam, não sei, que empoderam você mesmo, né? Que te dão as ferramentas e as forças. Por quê? Quantas vezes a gente lê livros que falam disso e eles não funcionam de fato? Porque não acionaram, continua sendo aqui. E aqui continua sendo limitado. Né? Porque é só o que eu consigo acessar aqui e agora. É isso? Exato. Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho uma crença de que eu nasci para viver em estudar e ensinar desenvolvimento humano, né? Essa é uma crença minha. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Para mim, é muito mais verdade porque eu tive esse insight a partir de experiências espirituais, não de experiências teóricas. Então isso passa a ser verdade. Aí eu posso chegar para um amigo meu que vai ser o maior fisioterapeuta do planeta e falar para ele, não, cara, a verdade é você trabalhar com desenvolvimento humano. Porque isso é uma verdade, eu estou vivendo isso. Então você passe a trabalhar com isso, passa a ler. Aí ele vai pegar os livros que eu amo e vai falar, meu, que coisa chata. Eu gostava tanto daquele meu livro que falava sobre a coluna. Essa coisa e tal. Isso aqui tá maçante, mas o Daniel falou que
é verdade, eu tô vendo que ele tá feliz, então eu acho que ele tá certo, vou por esse caminho. Que maluquice isso. Então, às vezes a gente vê até vidas de outras pessoas no Instagram que parece que tá incrível, e pode ser que esteja incrível mesmo, né? Não vou entrar nesse ponto se é verdade ou se é mentira, mas estando incrível para aquela pessoa, faz sentido para ela. E aí a gente pega a mente, tenta se colocar no lugar do outro, e aí começa o mundo da Viajolândia, né? Você acha, isso aqui vai ser legal para mim também. Será? Talvez não. E mais uma vez, e por isso que a gente precisa entender e respeitar os que não entendem. O seu papel, o seu protagonismo é no quê? É ser o cara que vai estudar a coluna? É ser quem vai falar sobre desenvolvimento humano? É ser quem vai falar sobre o quê? E aí isso é uma verdade sua. E respeitar as outras pessoas que de repente não entendem essa força, essa grandeza, porque é seu. Eu vivi uma experiência incrível uma vez com relação a isso. E era um assunto particular com relação a algo de uma dinâmica familiar. E eu compartilhei com 2 outras pessoas, mas foi algo que foi revelado para mim, no meu propósito no ambiente de família, no meu propósito com a vida em família. E eu comentei com 2 amigas minhas, bem próximas. Uma não era tão amiga, mas ela era uma líder. E eu falei a força que aquilo tinha para mim, a verdade que aquilo era para mim. Nossa, levei bronca das 2. Tipo, você é muito dura. Ai, você é muito rígida nisso. Que também não é desse jeito, porque olha só, aqui em casa funciona assim, assim, assado, assim, assim, cozido. Tá bom. Como elas eram importantes, uma no âmbito de relacionamento, de amizade, e outra era uma líder espiritual, inclusive, eu cheguei a questionar, Daniel. Cheguei a falar, nossa, será mesmo? Então, olha que absurdo, né? Não sei o quê, não sei o quê. E aí, no meu devocional, no momento de oração, eu coloquei isso, né? E eu tive a sensação nítida e perfeita de um bem feito. Bem feito que você viveu isso, porque isso eu entreguei para você. Isso é seu. Ninguém vai ver com a importância e a grandeza do que você viu, porque isso eu dei para você, eu revelei para você. É para você viver esse nível nessa dinâmica. As outras pessoas não vão entender mesmo. Aí tá bom, obrigado pelo puxão de orelha, aprendi. E de uma vez só, porque eu falo que eu erro muito, porque eu sou ser humano e erro, mas eu erro uma vez só, Daniel. O que eu aprendo, eu não erro de novo. Porque eu entendi que aquilo era meu, e aí me ajudou muito com outras coisas, entendeu? E não só com relação a entenderem a mim, mas eu entender o outro também. Pode ser que eu ouça outras pessoas dizendo tão grandiosamente sobre uma situação, e eu fale, ai, que legal, mas para mim, nossa, não faz sentido nenhum. Mas é o dele. É para ele. E aí, qual é o meu papel? Apoiar, respeitar, dizendo o que eu posso te ajudar, no que eu posso ser parceira nessa sua jornada aí para isso que é tão importante para você, mesmo que não seja para mim. Mas como que eu posso colaborar, né? Então, como me melhorou aí nessas outras partes? E olha de novo a questão da dificuldade, né? Eu tive um estresse. Eu fui envolvida numa situação onde eu fui questionada. E eu questionei aquilo e daí veio a verdade completa, né? Sim, isso é verdade, mas é a sua verdade. Ninguém vai andar nesse nível de verdade como você. E foi sensacional. Por um momento foi ruim ali, por um momento foi chato, foi amargo, foi desgostoso, a ponto de eu ir entender o porquê, mas foi revelador, foi incrível e me ajudou em outras áreas, inclusive. E é essa busca, né, Daniel? Aquele, de novo, diário, dia a dia, né? Como é que a gente entende se eu não sou uma pessoa... Porque religião é diferente, né? Religiosidade e espiritualidade é completamente diferente. Como é que eu consigo... já entendi que eu não estou vivendo em paz. Que eu estou nesse turbilhão, que eu estou aí sendo levado pelas coisas e não consigo viver e entender essa paz. Como é que, então, eu consigo... diante dessa conexão, diante desse exercício, entender que é individual, sou eu comigo mesma, não existe um protocolo, um padrão certinho como fazer, como é que eu consigo perceber que eu estou no caminho certo de encontrar? Existem alguns indícios que a gente consegue perceber, por menores que sejam, que a gente está no caminho certo?
Sim, sim, com certeza. Primeiro assim, né? Você pode pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista de tudo que você quer para sua vida. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer minha profissão ser XYZ, eu quero que a minha saúde seja assim, que o meu relacionamento seja assim. Faz uma listona aí, coloca tudo. E aí eu vou chegar e vou dizer para você, você não quer nada disso. A única coisa que você quer é se conectar com o seu espírito. Você está falando coisas aí, jogando no mundo externo, um monte de coisas porque sua mente está te sabotando nesse sentido, mas a única coisa que você quer realmente é ter essa conexão com a sua essência, com quem você é. E aí, vamos supor que você entendeu isso e aí você vai começar um processo para ter essa conexão através de meditação, através de oração para algumas pessoas, através de viver o momento presente, né? O que é eu viver o momento presente? Se você sentar e comer uma fruta 100% no aqui e agora, curtindo aquele sabor que faz parte da experiência terrena, né? Isso, você quer chamar de meditação? É meditação isso. Tá acontecendo, né? E aí você vai sentir essa paz de espírito. Você vai sentir, tá tudo bem. A sensação é uma sensação assim, tá tudo bem. Vai dar tudo certo comigo, com os meus filhos, com os meus pais e com as próximas 75 gerações. Tá tudo em sincronicidade, tá tudo bem. E aí você fica com essa sensação. E aí o que a gente faz normalmente? Eu sofri bastante com isso e tem um pouco a ver com essa sua história. Tá aqui, né? Eu vou chamar de coração, né? Tá? Que não tem nada a ver com o órgão coração, mas tá aqui na sua essência. E aí você vai tentar explicar através da linguagem. E aí você acabou de estragar. Porque para explicar você vai usar a razão, o mental. E não tem, né, explicação. Você desfruta e pronto. Eu gosto de fazer um paralelo que me parece que é mais próximo para a maioria das pessoas, de amor com filhos. Então, por exemplo, o amor que eu tenho pela Letícia, que é uma coisa aqui dentro, é inexplicável. Eu posso estudar, ser especialista em linguagem e palavras, conhecer todas as palavras e significados. A hora que eu for falar, aí você me pergunta, como é que me conta então esse amor que você tem pela Letícia? Eu comecei a falar, eu comecei a estragar, eu comecei a diminuir o que é aquilo, porque eu não consigo. Não tem como. É algo que é uma experiência, né? É que nem experiências espirituais, como você comentou. Como é que você vai contar isso? E a gente tem até cuidado para dizer, né? Eu não disse exatamente como foi que eu vivi, como foi que eu tive isso e busquei. Porque, de fato, você não... e quem ainda não acredita da mesma forma, perde ainda muito mais valor à história, né? Se você não tem esse entendimento de que, para mim, isso é assim. Então, essa é a minha verdade. E tá tudo bem a gente conviver com pessoas que pensam diferentes e buscam isso de formas diferentes. Porque, de fato, é individual. Acho incrível esse olhar para o indivíduo, para o individual, para aquilo que é a necessidade. Mais uma vez, eu não tenho como falar de paz de espírito e trazer aquilo que é a leitura básica para mim nesse sentido, que é a Bíblia, quando ele diz, né, que é único, é um só, ele chama pelo nome, né, fala que chama pelo nome. Então, como é que vai tratar de uma coisa igual para todo mundo, se é individual nesse sentido de me chamar pelo meu nome, de conhecer? A Bíblia ainda fala que ele, como criador, conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Essas coisas vêm revelando tá vendo lá, ó? Vem revelando esse caráter, né, que a gente já quer botar na mente. Não, mas é essa experiência, né, o quanto isso é de verdade e me traz essa paz, me traz essa segurança. Né, que o meu Abba Pai, o Criador de todas as coisas, quando eu paro e me conecto com Ele na oração, no louvor, na leitura da Bíblia, Ele para tudo para me ouvir. E aí isso me traz tranquilidade, me traz paz. Mas é realmente, quando você fala, quando a gente começa a tentar explicar, já perdeu todo o sentido, porque não há palavra que consiga, porque é uma experiência no espírito. A gente está usando uma ferramenta natural, que é a linguagem, desse plano aqui terrestre, né, natural, para explicar algo que a própria Bíblia diz mesmo, que o homem espiritual, o carnal não discerne as coisas do espírito. A gente não consegue entender as coisas do espírito. É só no
espírito. Mas é lindo demais, né? E se deixar, eu fico 3 horas da tarde conversando aqui esse assunto, porque eu gosto muito. Ele é muito leve, ao mesmo tempo muito poderoso, assim, que mexe com a gente, né? Então, assim, vamos trazer para exemplos bem cotidianos, né, para ajudar a gente a entender isso. Um primeiro exemplo, a última vez que eu me recordo disso, eu li um livro que ele chama Os Quatro Compromissos. É um livrinho bem legal. O texto dele, ele é bem mais do mesmo, assim, mas eu acredito que vale a pena a gente ler mais do mesmo quando é coisa boa. Só que ele tem um texto na introdução que eu fiquei extremamente emocionado lendo aquilo. Eu me conectei através daquele texto, como você acabou de dizer, quando você estava escutando essa parte dos fios de cabelo, de alguma forma aquilo te conectou. Sim. Né? Se eu for te contar o que tem naquele texto, vai virar uma lixeira, porque não tem nada a ver com o que tem no texto. Alguma coisa me conectou ali, né? Vamos trazer mais para o mundano. Você tem um final de semana com os seus amigos, com as suas amigas ou com a sua família. Sabe aquele sábado que é uma delícia? Que tudo é incrível, as conversas foram boas, você se conectou com um monte de gente, foi uma delícia. Aí vamos supor que aconteceu sábado agora com você. E você sentiu tudo aquilo. Aí você vem me contar hoje como é que foi. A hora que você tá me contando, para você mesmo, fala, nossa, parece que agora que eu tô contando não foi tudo aquilo. Sim, é incrível, exatamente. O fato da gente ser uma forma da gente preservar essa paz, para a gente finalizar o protagonista de hoje, então, viver o presente, mas a gratidão, né? Até por conta das situações mais adversas, gratidão. A gente pode, sei lá, falam e eu já li também que, mente, né? Que a gratidão é a primeira de todas as virtudes. Se você não tem outras virtudes, se você não tem outras, é porque te falta primeiramente a gratidão. E o inverso é óbvio que é verdade. É um dos primeiros passos, então, para a gente olhar tudo e dizer, não, #gratidão. É assim? É assim, e a gente pode ir até um passinho além com relação a isso, porque a gente pode ter 2 tipos de gratidão, basicamente. Um é gratidão com aquilo que você tem. Então, eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu conhecimento, e estou extremamente grata com isso. Incrível. Você pode ter gratidão também por algo que você ainda não tem. E às vezes que nem você nem sabe o que é. Essa gratidão, um outro nominho para ela é fé. E a fé é um caminho maravilhoso e que faz as coisas acontecerem. Uma outra forma de você falar fé, porque eu sei que para muita gente tudo que remete a algo mais religioso desconecta, né? Desconecta, Você pode chamar de confiança. Eu vivo com confiança de que tudo está acontecendo de forma sincrônica, linda e maravilhosa. Isso vai te conectar demais, assim. Essa confiança, essa fé. Porque aí que acontece? Quando você está vivendo com fé, com confiança, você só vive. Porque a vida está acontecendo o tempo todo, né? Ela está acontecendo agora, nesse exato momento. A gente está vivendo e a gente pode aproveitar esse momento ou não. É sempre uma escolha, né? Porque o passado e o futuro é uma ilusão maluca da mente, não existe mais, né? Até quando você lembra de coisas do passado, você está lembrando do passado com a mente do presente. Então aquela cena não é daquele jeito. Você está julgando ela diferente agora, então não faz sentido, né? Então eu acredito que a gratidão ela é fundamental. A gratidão por tudo que você já tem, a gratidão por tudo aquilo que você quer ter e ainda não tem. É incrível. E ainda tem uma terceira, que é a gratidão por aquilo que você não tem e nem sabe que quer. Você só acredita que vai ser o melhor. Isso traz uma conexão muito boa e quando você está com uma gratidão forte, uma fé de que coisas lindas vão acontecer na sua vida e você nem sabe o que é, isso vai te tirar um pouco dessa ansiedade. Sim. Eu não preciso dar valor, falar é isso que vai acontecer e dessa forma, só vai acontecer, tá tudo bem. Aí eu acredito que a coisa fica mais fluida.
Porque, de novo, né? O que nós poderíamos fazer para acrescentar alguma coisa, né? Porque a gente não tem poder para fazer isso. A gente só tem que viver e fazer aquilo que é necessário, fazer aquilo que nos que naquele momento cabe, né? Então, se é o momento, você falou aí, para um momento, eu estava pensando aqui, falei, gente, eu nunca mais fiz isso, de parar e comer uma fruta em paz, desfrutar daquele momento. Nunca mais fiz isso, Daniel. Ou eu tô conferindo métricas das redes sociais, ou eu tô assistindo um vídeo que alguém mandou e não deu para eu ver, ou eu tô respondendo as mensagens, ou eu tô falando, mandando arrumar o quarto, ou alguma coisa. A gente tá aproveitando aquele tempinho para fazer. Nunca mais parei para falar, não, vou comer essa maçã aqui, vou parar, vou desfrutar desse momento, vou respirar. Não, sempre tem alguma coisa. E é nesse âmbito aqui, né? Nessa hora. E eu acho que até às vezes quando você separa um momento, não, agora é o meu devocional, agora é o meu momento de meditação, agora é o meu momento, fica até os 5 primeiros, 10 primeiros minutos, aquele engate, né? Aquela coisa travada, porque você tá na pegada. Né? Você está ainda com aquele troço tudo acontecendo aqui do lado. Então, enquanto mais momentos desses acontecerem, a gente vai se desconectando, ficando... E a gente tem a sensação que as coisas todas vão ficar soltas. Ai, meu Deus, mas se eu não fizer isso, quando que eu vou fazer? Que horas que eu vou fazer? A gente tem a doce ilusão de que está no controle de tudo. Né? Então, eu vou deixar essa bomba aqui para a gente entender que nós não estamos no controle de tudo. É ilusão, né, do ser humano. A gente está aqui, na verdade, todo o universo sincrônico, que nem o Daniel sempre fala, essa sincronicidade. E a gente, às vezes, está perdendo de desfrutar porque está achando que tem que fazer ou resolver alguma outra coisa. Então, vamos nos desconectar um pouquinho daqui, continuar trabalhando, fazendo as coisas, né, mas buscando alguns momentos desconexos com aqui, para conectar com aqui. É um desafio, né, Daniel? Mais um desafio. Aqui no Protagonista a gente só fala disso. De desafio, de luta diária, mas é assim. A vida acontece dessa forma. Eu não sei se você vai querer estar aqui comigo quinta que vem, porque vai ter outro desafio, outra forma, outra ferramenta para a gente colocar em prática, mas é o único caminho da gente tirar aquela dor de não viver a nossa história e assumir o protagonismo aí da nossa vida. Você vem, Daniel? Com certeza. Perco por nada. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho e ver. Se você que gostou, de alguma forma teve sentido aí, bateu, que nem o Daniel falou em alguns momentos aqui, né, Daniel? Como é que você falou? Identificou, né, comigo, identificou com você, fez alguma coisinha aí dentro, fez aí um borbulhinho dentro, deixa a gente saber disso, escreve aqui nos comentários, manda direct pra gente lá no Instagram, a gente também tá, os arrobas estão aqui embaixo para você se conectar com a gente, encaminhar essa live para algumas pessoas, né, encaminhar, se fez algum sentido para você, não faz o julgamento se vai fazer para uma pessoa ou não, se de repente você pensou em alguém, envia, né, Daniel? Envia, Daniel até já comentou isso com a gente aqui em um dos episódios, eu não sei se foi aqui ao vivo ou nos bastidores, mas você teve, né, uma sensação que foi assim, né, e a pessoa deu um retorno para você dizendo, era tudo que eu precisava naquele dia. Então, não faz o seu julgamento, justamente por aquilo que a gente conversou agora. Às vezes as pessoas estão em outro tempo, às vezes não, certamente elas estão em outro tempo, em outra situação e energia ali, e se você lembrou, talvez seja aí um empurrãozinho para você enviar isso aí para ela e ela poder se conectar um pouquinho mais com ela mesma. Combinado? É assim, deixa eu pensar aqui para quem que eu vou encaminhar essa conversa, que eu não vou deixar passar, eu não vou negligenciar. E o convite é para que você também não negligencie. Combinado assim, Daniel? Quinta-feira que vem, 11h37, mais um episódio do Protagonize-se. Perfeito, combinado. Então, obrigada a você que esteve aqui conosco e você que está assistindo gravado. Até a próxima quinta-feira.